Romanos, capítulo 7, do verso 7 até o verso 12. O capítulo 7 é dividido em duas partes, mas para melhor compreensão, a segunda parte eu estarei dividindo em duas. É quando Paulo fala da lei e do pecado. Existem textos difíceis na Bíblia, e o capítulo 7, especialmente o texto de hoje, é um texto difícil, mas é ainda menos difícil do que o da semana que vem eu não vou estar, quando a gente voltar, o próximo estudo, porque existe aqui uma complexidade teológica que nós rogamos que Deus nos ajude na compreensão desse texto. Romanos capítulo 7, versos 7 a 12, a lei e o pecado. E Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Muito bem, é esse o texto da nossa reflexão de hoje. Convido você a orar com o Senhor, pedindo que Deus nos abençoe e fale conosco nessa noite. Deus querido, nós te agradecemos por esse tempo de estudo bíblico, onde nós podemos nos debruçar na sua palavra e buscar aprender um pouco mais do Senhor, a respeito do seu caráter, de como o Senhor espera que nós vivamos. Pedimos, ó Deus, que mais do que conhecimento, o Senhor traga para nós ensinamentos e experiência de vida. Que na ação do Teu Espírito possamos compreender quão profunda foi a transformação que Jesus operou na ação do Espírito Santo nos nossos corações. Abençoa as nossas vidas. Permita, Deus, que saiamos daqui alegres por aquilo que o Senhor fez na pessoa e obra de Jesus Cristo pela sua igreja. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Como tenho dito, nós estamos na terceira subdivisão da carta aos Romanos. Nesta parte, o apóstolo Paulo está tratando de santidade, do processo que Deus promove na nossa vida pela ação do Espírito Santo, depois de termos nascido de novo. Um processo que começou quando recebemos Jesus e que só vai terminar quando estivermos na presença do Senhor. Hoje o Azaf me procurou de tarde, depois do almoço, e falou assim para mim: papai, você sabia? Acho que foi depois que ele caiu, então ele ia ter assustado. Você sabia que depois que a gente morrer, a gente vai, para o céu? Ah, eu sabia, Azaf, você vai também? Eu falei, eu vou, eu tenho Jesus no coração. Quem não tem Jesus no coração vai, lá para baixo. Lá? O que tem lá embaixo, Azaf, no inferno? Você falou, papai? O que mais? Papai, tem o diabo e tem fogo. O coração todo partido, todo preto. Quem não tem Jesus vai para o inferno. Então, meus irmãos, esta transformação que Jesus operou nos nossos corações, nos levando para o céu, é um processo de nos afastar do mundo, das nossas paixões, que começou com a regeneração, com o novo nascimento, e que vai terminar quando nós estivermos na presença do Senhor. Então, apenas para recapitular, no capítulo 3, o apóstolo Paulo traz a triste constatação da realidade do ser humano afastado de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na sequência, o apóstolo Paulo avisa, comunica, explica: nem tudo está perdido.
Porque justificados nós fomos em Cristo Jesus, fomos declarados justos num ato jurídico de Deus, ao imputar o peso e a pena dos nossos pecados sobre Jesus e imputar em nós a justiça de Cristo. Na sequência, depois de sermos salvos, é necessário que vivamos separados para Deus, uma vida de santificação. No capítulo 6, os irmãos devem se lembrar que Paulo fala a respeito da liberdade que temos em Cristo pela graça que operou nos nossos corações. E embora sejamos ainda pecadores, nós não somos mais escravos do pecado. Embora o pecado coexista com a nossa vida, ele deve ser um acidente de percurso e não uma forma de viver. E em toda esta narrativa, o apóstolo Paulo, por vezes, cita como a lei é impossível, ou na lei é impossível alcançar esta justificação. E muitas vezes o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Na semana passada nós apresentamos 7 referências, capítulo 3, verso 19, capítulo 3, verso 20, capítulo 3, 28, 4, 13, 4, 15, 5, 20, e hoje nós partimos do último conceito que Paulo fala da lei. Entre outras coisas, Paulo fala que a lei provoca a ira de Deus. A lei veio para avultar o pecado. E agora eu convido você a abrir aí, capítulo 6, versos 14 e 15, que Paulo fala que agora nós estamos libertos da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Capítulo 6, versos 14 e 15, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, ao longo de todo esse discurso de Paulo, por vezes, ele faz menção da impossibilidade da lei de prover justificação para o ser humano. É necessário que nós nos lembremos que Paulo está escrevendo à igreja de Roma. E embora a Itália, os romanos sejam gentios, haviam ali muitos judeus. E é possível que aqueles leitores pudessem se incomodar com as muitas vezes que o apóstolo Paulo fala, diminuindo o entendimento que eles tinham da lei. Porque Paulo sempre está falando que a lei não promove salvação. Paulo está falando que pela obediência da lei não se alcança o favor de Deus. Então pode ser que eles chegassem à seguinte conclusão: bom, então a lei é ruim. Se a lei é ruim, por que Deus nos mandou a lei? É nesse contexto que o capítulo 7 está inserido. Paulo deseja explicar aos seus leitores a razão pela qual Deus enviou a lei e o que ele estava querendo dizer com todas estas citações que poderiam ser interpretadas como expressões que diminuiriam o valor da lei. No capítulo 7, no começo, Paulo faz analogia com o casamento. Paulo, então, se utiliza de 3 personagens. Falamos disso na semana passada. A esposa, o marido e o segundo marido. Paulo vai dizer que enquanto uma esposa é casada com o seu marido, ela está vinculada, presa a ele por força de lei. De sorte que se ela se envolver com outro marido, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para contrair novas núpcias. Nessa ilustração de Paulo, os personagens aqui são representativos. A noiva, que está presa pela força da lei, é a igreja. O marido, que está ligado a esta esposa e que vive apontando os defeitos da esposa, vive dizendo para a esposa que ela não é boa o suficiente, é a lei. E o outro marido é Jesus. Mas alguém tinha que morrer para que a noiva, para que a mulher pudesse casar com outro noivo. Normalmente,
o marido teria que morrer. Mas Deus não promove a morte do marido, que é a lei. Deus não tira a lei. Deus mata a esposa. E Paulo vai explicar que a esposa, a igreja, morre com Cristo, para que então ela fique livre daquela relação legal com aquele marido, com a lei. E não estando mais presa à lei, ela pode então, pela graça, se unir a Cristo. E aí, pode ser então que perdurasse no coração daqueles leitores o seguinte: então a lei só causa problema. Então, se é assim, a lei é toda ruim. A lei é o próprio pecado. Porque pense comigo, a lei é o que nos dá consciência do pecado. A gente acorda com a lei de Deus dizendo que nós não somos bons, de que nós erramos, de que todos os dias nós pecamos. E aí, Paulo se antecipa e então prossegue, a partir do verso 7, no texto que nós lemos hoje, trazendo 3 perguntas muito importantes. Na verdade, 2 perguntas e 3 respostas. Que diremos, pois? Ou seja, depois de ter ouvido isso, a lei é pecado? Paulo está dizendo. É claro que Paulo sabe que não. Uma pergunta retórica, como alguém que se coloca na condição dos seus leitores. E ele responde com dupla negação. De modo nenhum. É como se ele respondesse assim: não de jeito nenhum, de forma alguma. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Irmãos, aqui é que começa a ficar difícil o texto. Porque é o seguinte: até aqui, o apóstolo Paulo sempre trata de questões relacionadas ao afastamento de Deus, como nós, vós, mas nessa seção de texto, ele traz para consigo mesmo. Então perceba que agora Paulo diz o seguinte: eu não teria conhecido a lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Aí a gente entra em parafuso. Espera aí, quando Paulo viveu sem lei? Quem era Paulo? Paulo era fariseu. Paulo viveu como fariseu, filho de fariseu, e embora lá no 13º aniversário, acontecia no rito judaico para todo judeu, com 13 anos o menino, com 12 anos a menina, acontecia uma cerimônia onde lhes era entregada a lei, e eles então faziam, isso era o simbolismo da idade adulta, da maioridade, para o judeu. 13 anos o menino, 12 anos a menina. Eles recebiam a lei e eles se tornavam religiosamente, civilmente imputáveis. Eles já se tornavam responsáveis em ter que obedecer toda aquela lei. E existem então, irmãos, muitas ideias, vertentes de pensamento que buscam aqui explicar esse texto, onde Paulo fala de si mesmo. Alguns imaginam que Paulo está falando então da sua idade até completar 13 anos. Mas aí a gente enfrenta problemas. Porque o menino judeu, ele não conhecia a lei lá com 13 anos. Ele crescia ouvindo os ensinamentos da Torá, decorando o texto dos profetas. Eles eram apresentados na sinagoga e era tradicional crescer conhecendo os ensinamentos contidos no Antigo Testamento. Então, nós já encontramos problema em explicar por que Paulo, em que fase da vida Paulo está se referindo aqui. Existem ainda outras vertentes de pensamento, mas uma em especial, e é a que ganha maior coesão, e a que eu acredito que melhor explica essa situação. Por exemplo, existe uma outra, só para citar para os irmãos, que dizem que Paulo, na verdade, está se utilizando de uma linguagem retórica. Ele está falando dele aqui, mas como representante, não nominalmente.
Então, é como se Paulo fala assim, enquanto eu estive sem lei, ele não estivesse falando dele mesmo, mas representando alguém. Então, ele estaria representando Adão, porque Adão viveu sem lei. Mas aí a gente encontra um outro problema. A lei que Paulo se refere é a lei mosaica. Adão não recebeu a lei mosaica. Adão recebeu um mandamento, uma ordem: não comer do fruto. Então essa vertente de pensamento parece também não explicar muito bem o que Paulo está dizendo. Aí existe uma outra que diz o seguinte: na verdade, quando Paulo diz eu vivia sem a lei e a lei veio para me mostrar o pecado, ele na verdade se refere ao povo de Israel quando Moisés estava ali no Monte Sinai. Porque vamos pensar um pouquinho, irmãos. Eu aqui, Paulo está querendo dizer, eu como judeu. E o povo, antes de chegar ali no Sinai, eles passaram 400 anos no Egito. E embora eles soubessem muitas coisas a respeito de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que havia constituído e os chamado por povo, eles não tinham de forma clara a lei de Deus, o código moral de Deus. Então eles podem dizer que até aquele momento eles viviam sem essa lei de Deus. Então este é provavelmente o sentido em que Paulo vai dizer: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então consideremos que Paulo está referindo-se ao povo de Israel naquele momento do Sinai, quando Moisés então desce com os 10 mandamentos. E sabe o que é interessante? Pense comigo, o povo está lá, eles viviam sem lei. Então assim, eles tinham a vontade de Deus revelada na própria consciência, como Paulo fala no capítulo 1, mas eles não tinham a lei de Deus estabelecida ali nos mandamentos, como foi Moisés. Depois daquele evento, irmãos, Moisés chama o povo e diz o seguinte: vocês vão obedecer porque essa é a vontade de Deus para vocês. O que o povo faz? Nós obedeceremos. Então veja, quando Paulo está dizendo, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, ele está dizendo o seguinte: a lei nos foi dada enquanto povo para revelar aquilo que já havia no nosso coração, mas que pelo nosso distanciamento de Deus não nos era claro. O povo vivia no Egito e eles faziam coisas que eram erradas. A cobiça no Egito era errada, mas até aquele momento é como se a cobiça fosse uma falha entre irmãos. Não tinha aquele senso de responsabilização, que se eu cobiço a Bíblia da tia Célia, eu erro com a tia Célia, porque eu quero de todo, porque a cobiça vai me levar a furtar aquele exemplar da Bíblia ali, né? Então, se eu fizer isso, eu erro com a tia Célia. Mas a partir da revelação de Deus, não cobiçarás, e depois vem não furtarás, opa, errei contra Deus. Então é isso que Paulo está dizendo: a lei nos foi dada para que o pecado que já havia no nosso coração fosse revelado. Se não por intermédio da lei, eu nunca teria conhecido o quão depravado eu sou. Eu sei que cobiçar é pecado, agora, pecado contra Deus e não apenas contra o meu irmão, porque a lei de Deus está dizendo, não cobiçarás. E aí ele continua: mas o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Eu preciso fazer uma observação aqui, que a palavra que foi traduzida por concupiscência aqui é exatamente a mesma palavra utilizada por cobiça. Então a gente pode reler o verso dizendo o seguinte: que o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça, porque sem lei está morto o pecado. Bom, vamos entender o que Paulo está dizendo. Pense comigo. Até aquele momento, o povo vivia como se os seus pecados fossem, na verdade, problemas entre irmãos. Mas a partir do momento
em que Deus se revela, a lei foi entregue, a lei está o tempo todo mostrando para o povo: você precisa de Deus, você desobedeceu a Deus, você desobedeceu a Deus. E aí o pecado tomando ocasião do mandamento, por quê? Lembra que Paulo tinha dito que a lei avulta o pecado? Avulta aqui é dar vulto, é deixar ela clara, deixar o pecado cada vez mais claro. Pense comigo, o que Paulo quer dizer é o seguinte: diz para uma criança, não faça isso. O que você acha que vai acontecer? É isso que vai fazer. Irmãos, Agostinho, o William já leu as Confissões, ele leu a versão menor. As Confissões, Agostinho, ele conta alguns episódios da vida dele. E Agostinho conta que certa vez ele juntou uma gangue de amigos e eles resolveram então pular a cerca do vizinho. Você leu? Na versão menor fala. Então tá aí, o William não me deixa contar a história pela metade. Eu te dei, foi a grossinha, é que eu tenho outro de bolso. Ela é curta, mas é grossa. Não, então você leu essa. Então eles formam uma gangue de amigos e pula a cerca do vizinho e depena um pé de pera. Eu acho que é pera a fruta. É uma fruta, acho que é pera mesmo. Eles vão lá, depena o pé de pera. Aí eles juntam tudo, não sobra nada. Só que eles não davam conta de comer aquilo, irmãos. E aí eles comem uma ou duas peras, sobrou aquele tanto de pera, o pé do vizinho sem pera, ele joga a pera para os porcos. Depois de convertido, ele olha para aquela situação e pensa: qual o proveito disso? Eu tinha pera em casa. Por que eu fui fazer um negócio desse? Se não pelo desejo de roubar, de transgredir a lei. Eu fiz porque me disseram que não podia fazer. Nós somos assim, irmãos. Sabe aquela história? As pessoas dizem isso, né? Aquilo que é proibido é mais gostoso. Sabe por que isso, irmãos? Isso revela o estado de total depravação do coração do homem. As pessoas, nós como seres humanos, somos atraídos por aquilo que nos é impossível, que nos revela a lei. Então Paulo está dizendo que a lei diz que eu não posso muitas coisas, mas é aí que me dá vontade de fazer, pelo simples prazer de infringir a lei, de declarar a minha rebeldia. Nenhuma lei me cerca, eu estou acima de todas estas coisas. E aí ele diz o seguinte, verso 9: outrora, ou seja, antes, quando estávamos no Egito, antes da lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que Paulo está dizendo. A gente estava no Egito, achando que estava tudo bem. Eu cobiçava, eu fazia as coisas e tudo que eu sentia era a vontade de me reconciliar com meu irmão, porque aquilo não me fora revelado como uma ofensa diante de Deus. E eu vivia como se tudo tivesse indo muito bem. Até que, lá no Sinai, Deus dá a lei, o preceito. E aí Moisés desce com a lei e o povo diz: agora sim, agora a gente tem o código de Deus. É só a gente obedecer que a gente vai agradar a Deus. É só a gente obedecer que a gente vai conseguir o favor de Deus. O problema é que só obedecer é impossível para o ser humano. E foi então, meus irmãos, que em vindo o preceito, ao invés de trazer vida, na verdade, revelou a morte. Porque é impossível ao ser humano cumprir a lei em sua totalidade. Então, aquilo que deveria ser na mente deles para a vida, foi para a morte. Porque é como se todos os dias a lei acordasse para ele e falasse assim: você errou. Já era. Todos os dias. E ele então diz: antes, sem lei, sem o preceito, eu achava que vivia. Veio o preceito e eu achei que ia estar bom, mas na verdade é agora que eu vejo que eu morri. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. É interessante, meus irmãos, nós percebermos
E aí, na sequência, só para concluir, Paulo vai dizer, por conseguinte, o problema não é a lei. O problema não é o mandamento, porque tanto a lei quanto o mandamento são santos. O mandamento é justo e o mandamento é bom. Então perceba que aquilo que eles pensavam produzir salvação, na verdade, revelou a morte que já existia. O problema nunca esteve na lei, no código de Deus, nos mandamentos, no preceito de Deus, mas na incapacidade do ser humano em cumprir a santa lei de Deus. E sabe qual é o problema do judeu em especial? É que eles acreditavam que era possível guardar a lei para a salvação. Esse era o problema do fariseu, que cumpria determinados ritos externos da lei e achava-se justificado diante da lei. E Paulo vai dizer o seguinte: não, é a lei que está te condenando. Mas em vindo Jesus Cristo, nós não estamos mais debaixo deste jugo, desta união, nós nos casamos. E aí a gente relembra como muitas vezes Paulo usa essa analogia do casamento, onde Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Nós então fomos unidos pela morte e ressurreição de Jesus com Cristo. E pela sua graça, a lei não nos condena mais. Embora pecadores, o nosso pecado não é pago pelo nosso esforço, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Logo, embora outrora, agora a gente trazendo para os nossos dias, a declaração seria assim: outrora mortos pela lei, porque a lei vai dizer, todos pecaram e estão separados de Deus. Antes mortos, agora vivos. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Pagou o preço necessário pelo nosso resgate. Isso é belo, irmãos. Isso nos ajuda a entender que Deus não faz remendo. Porque poderia passar na mente dos leitores de Paulo que Deus tinha mandado a lei, mas a lei não tinha funcionado. Porque os judeus pensavam que a lei, na verdade, é que iria conduzi-los à vida, quando, na verdade, Deus, desde o princípio, enviou a lei para mostrar que eles estavam mortos. Tudo isso, irmãos queridos, era para que o povo de Deus pudesse entender que eles precisavam do Messias. Todas as vezes que a lei vem nos dizer o quanto nós somos pecadores, é para que nós possamos reconhecer que sem Jesus nós não alcançamos o favor de Deus. A lei, na verdade, revela o quão pecadores nós somos. E se é assim, e já que é assim, nós reconhecemos que precisamos de Cristo. E se em Cristo nós temos salvação, a lei cumpriu um importante papel em nos conduzir a Cristo. Perceba, eu leio a lei e percebo quão miserável eu sou, pecador que sou. Na sequência a gente vai ver como Paulo diz isso, e vai ser ainda um pouco mais difícil. Quão pecador eu sou, mas ao mesmo tempo, graças a Deus por Jesus, porque o Messias veio e o peso do meu pecado já não me condena mais. Por isso, eu não posso ser o mesmo. É nesse sentido que nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a viver uma vida no Espírito. Quero aqui apenas mostrar para os irmãos como no capítulo 7, Paulo está introduzindo, versos 5 e 6 do capítulo 7, Paulo está introduzindo o assunto. No capítulo 7, ele está tratando desta relação de lei e pecado. No capítulo 8, Paulo avança um pouco para falar da vida no Espírito, que só é possível quando nós, por meio da lei, reconhecemos que precisamos de Cristo. A lei revela o quão pecador eu sou. Eu corro desesperadamente para Jesus porque Ele me atraiu. E depois de Jesus, eu vivo uma vida completamente diferente. Uma vida
no Espírito. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele se utiliza dos seus próprios métodos para nos abençoar. Amém, irmãos? Amém. Amém? Alguém gostaria de fazer algum comentário até o verso 12? Porque eu acredito que na nossa próxima exposição você vai ficar um pouco espantado com as palavras de Paulo aqui. Porque pode ser que você tenha lido esse texto e não compreendido muito bem o que ele está dizendo. Versos 13 até o 25. Então eu quero deixar essa pulga atrás da sua orelha, para que quando a gente regressar das férias, você esteja aqui para a gente conversar um pouco a respeito daquilo que Paulo está falando. Por exemplo, o bem que eu não faço é o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. O que Paulo quer dizer com isso? Eu espero que Deus nos abençoe no nosso próximo encontro, para nós entendermos a que momento da vida Paulo está se referindo aqui. Bom, mas a respeito do texto que lemos, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Oi? Do coração do homem que nasce a cobiça. Do coração do homem que nasce a cobiça. Sim. Demonstra que o problema sempre foi nosso. Sim, e sabe o que é interessante? Quando Paulo diz, quando ele fala da cobiça, ele está claramente referindo-se ao 10º mandamento. E se você vai lá no Êxodo e lê os 10 mandamentos, você vai ver que cobiça é meio que um resumo de tudo. A cobiça te leva a fazer todos os outros pecados que ele já tinha falado. A cobiça te faz roubar, a cobiça te faz desejar a mulher do outro, a cobiça te faz matar, a cobiça... Então ele revela aquilo que está enrustido no coração do homem para mostrar: você precisa de salvação. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É uma ligação muito direta com o decálogo aqui. Na verdade é uma citação direta mesmo. Mais alguém? Isaías também, né, se utiliza do termo que a nossa justiça só contrata de imundícia e a nossa incapacidade diante de Deus. Os profetas, de uma forma geral, se utilizam dessa mesma linguagem, falando, por exemplo, a nós cabe um corar de vergonha e a Deus toda a glória, para justamente, na verdade, Deus já havia anunciado esse estado de depravação desde os profetas, maiores, menores, invariavelmente existe ali uma pregação de arrependimento com palavras duras como essa. Por exemplo, na semana passada, o Joel diz para o povo, né? Deus dizendo para o povo por meio de Joel: parem com isso, parem de rasgar as vossas vestes e rasguem o vosso coração. É como se Deus estivesse dizendo assim: pare de ser fingido. É duro isso, mas é isso. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Então a gente vai vendo esse desejo do ser humano em agradar a Deus, mas na verdade estando longe de Deus. O rasgar as vestes aqui era um ritual ali, uma ação que representaria humilhação, arrependimento, quando na verdade o coração estava longe de Deus. Então pare de ser fingido. É de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para fora mesmo, né? É bem isso. Bom, meus irmãos, então eu gostaria de orar, encerrando o nosso estudo bíblico de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Daqui 2 semanas nós voltamos firme e forte, se assim Deus nos permitir. Amanhã ainda estamos trabalhando, temos discipulado amanhã lá no Gustavo de novo, na casa da Grazi, que eu nunca vejo a Grazi, porque a Grazi está trabalhando, mas amanhã nós estamos lá de novo. Deus nos abençoe e abençoe a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar? Coloque de pé, já nos despediremos com esta oração. Que os irmãos tenham uma ótima semana, um ótimo fim de quarta-feira e um restante de semana abençoado. Deus querido, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos, ó Deus, pela libertação do Senhor promoveu em nossos corações, em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque embora em nós tenha abundado o pecado, no Senhor superabundou a graça.
Obrigado, ó Deus, porque embora não houvesse merecimento da nossa parte, o Senhor nos amou e nos justificou em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos disciplina e sempre nos conta a verdade. E por meio da lei, o Senhor revela que nós somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, o Senhor perdoa as nossas falhas. Obrigado por tudo isso, Pai. Que o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, em novidade de vida. A vivermos, ó Deus, como quem de fato foi libertos pelo Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, mudando, moldando, ó Deus, o nosso testemunho, a fim de que possamos, ó Deus, ter autoridade para pregar o Teu nome, como quem de fato não apenas fala, mas vive esta salvação. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, bem como a vida dos meus irmãos que estarão vendo, ó Deus, este estudo em algum momento da sua caminhada. Abençoe-os, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, e sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz do nosso Senhor Jesus.